Primeiro princípio da economia. As pessoas enfrentam trade-offs. Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo, no caso aqui, ao canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, assim, que afeta o nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba, que é os nossos queridos trade-offs, que seria o nosso primeiro princípio da economia. Mas calma que eu já vou explicar, no caso, o que significa esse trade-off. E afinal de contas, o que é esse trade-off? Basicamente, ele significa que cada escolha que a gente fizemos existe uma renúncia para ela. Tudo bem? Em outras palavras, seria assim, ó. Cada vez que tu escolher alguma coisa, significa abrir mão de outra coisa. E não é um conceito só econômico, né, ainda que seja um dos princípios da economia. Ele no caso, um termo que está em todo lugar, se tu for ver, esse conceito mesmo. Que é algo que afeta diretamente assim, o seu dinheiro, o seu tempo e as suas metas. Tá, mas vamos ver como é que isso aqui funciona? Começando agora com esse conceito de trade-off, né? A gente vai começar com um ditado famoso, que é aquele nada de graça, né? Que pode parecer bem simples, mas essa frase resume bem o que é o trade-off, o que é um trade-off. Em economia, a gente usa esse termo geralmente para falar de escolhas que são mais conflitantes, né? Toda vez que a gente escolhe, no caso, alguma coisa, inevitavelmente a gente vai abrir mão de outra. Tá, mas para a gente entender melhor isso, assim, vamos utilizar um exemplo de um estudante, que ele precisa assim, decidir como é que ele vai utilizar seu tempo para estudar. Vamos lá, este estudante ele tem duas disciplinas, economia e psicologia. Se ele se dedicar mais tempo para estudar economia, ele vai ter menos tempo para psicologia, certo? E nesse caso ainda, ele vai ter menos tempo para as outras atividades, tanto como dormir ou relaxar. E esse é o trade-off dela, no caso, né? Toda decisão que dessa pessoa, assim, exige uma renúncia. E esse é o princípio do trade-off, que está presente em várias situações da nossa vida, né? Não só no meio econômico. E aí, no caso, agora a gente vai para mais exemplos disso. E agora, utilizando, né, alguns exemplos de trade-off no nosso cotidiano, né? Vamos assim, outro exemplo comum que seria tipo assim, relacionado às decisões de tempo mesmo, como uma rotina de estudos. Imagine que você precisa decidir entre estudar para duas provas ou ter tempo de lazer, né? Cada hora dedicada ao estudo é uma hora a menos para descansar. E aqui, no caso, você está enfrentando um trade-off entre obter uma nota melhor e o seu bem-estar. A gente pode também utilizar um exemplo de decisões financeiras de um casal, né? Que seria, tipo assim, outro exemplo bem comum, no caso, nesse campo das finanças pessoais, seria, tipo assim, vamos pensar que um casal precisa decidir como é que ele gasta a renda da casa. Eles podem usar esse dinheiro para comprar alimento, roupa, ou mesmo pagar uma viagem em família, né? Mas eles também podem poupar para uma aposentadoria ou investir na educação dos filhos. E aí, no caso, assim, cada escolha de gasto, né, significa abrir mão de outra possibilidade. Se eles gastarem uma viagem, sobra menos para investir em outras áreas. E essa, no caso, é a ideia da mensagem principal do trade-off, né? Em cada uma dessas decisões, estamos sempre abrindo mão de algo para conseguir outra coisa que consideramos mais importante no momento. E é justamente isso que seria o trade-off. Mas esses trade-offs não se delimitam só assim, a trade-offs cotidianos. A gente também conta com trade-offs assim, de escala social. Mas como assim escala social? Seria assim, trade-offs que afetam a sociedade como um todo. Temos até um exemplo clássico na economia, que seria o nosso famoso trade-off de armas e manteiga, que é assim, ó. Imagine comigo aqui, um país tem que decidir entre investir em defesa nacional para fazer a proteção das suas fronteiras, ou no caso investir em bens de consumo, que vão ajudar tipo assim a elevar o padrão de vida assim, de toda a população mesmo ali. Quanto mais ele gastar nessa defesa, menos vai sobrar para investir em bens que vão beneficiar o cidadão diretamente. Temos também o trade-off ali meio clássico, que seria entre um meio ambiente mais limpo ou um alto nível de renda, que é tipo assim, ó, quanto mais rígidas são as leis ambientais, né, maiores os custos vai ser para as empresas, que logo com esses custos maiores assim, vão ganhar menos, vão pagar salários menores ou vão cobrar preços muito altos aos consumidores. Então tem, no caso, mais isso aí. E também, tipo assim, tem um conflito constante assim, na nossa sociedade entre questão de eficiência e igualdade. Tá, mas como assim, né? Quando a eficiência seria assim, quanto a sociedade consegue produzir assim, utilizando o máximo dos seus recursos. E a igualdade, por sua vez, seria assim, distribuir esses recursos de uma forma mais justa entre todo mundo, né? Tá, em muitos casos, assim, para melhorar a igualdade, vai significar reduzir a eficiência. Um exemplo simples disso seria os nossos impostos, que ao redistribuir, no caso, a renda dos mais ricos para os mais pobres, o governo promove mais igualdade, certo? Com essa distribuição da renda. Tá, mas isso pode reduzir a nossa eficiência, porque menos gente se sente motivada a trabalhar ou empreender com tanto esforço, porque logo sua renda vai ser distribuída entre outras pessoas. Então, é algo que tem, no caso, constantemente na nossa sociedade, a gente enfrenta isso no dia a dia, em todos os tipos de escalas, em escala micro e em escala macro, e é um termo, no caso, um conceito mesmo que permeia nossa vida o tempo inteiro.
Agora que a gente já entende como os trade-offs funcionam, né? Por que isso é importante para nossa vida, né? Reconhecer esses trade-offs, assim, ajuda a gente a fazer umas escolhas mais conscientes. Você consegue analisar, no caso, o que vai ganhar, o que vai perder em relação a todo esse tipo de situação. Né? Por exemplo, no caso, na hora entre trabalhar mais ou passar mais tempo com a família, você consegue ver com clareza, né, do que tu tá abrindo mão e o que tu tá ganhando com isso, né? E no caso é essa visão, no caso, que ajuda a gente a tomar decisões melhores que vão realmente fazer sentido para nossas prioridades. Então, para resumir aqui, né, chegando à conclusão do vídeo, assim, a gente só tem que entender, no caso, que o conceito de trade-off é entender que toda escolha traz consigo uma renúncia. E isso vale tanto para nossas decisões pessoais quanto mesmo escolhas na sociedade inteira. Tu já chegou a pensar, no caso, que trade-offs você enfrenta no dia a dia? Compartilha aqui comigo, assim, esse tipo de interação aqui, porque eu gosto muito de ler e tudo mais, pra gente conversar e trocar uma ideia. E eu peço que você continue acompanhando, deixa um like se gostou. E é praticamente isso. Tenha uma boa tarde, pessoal.